Olá! Nós estamos no mês de maio, o mês que nós falamos e comemoramos a família. Família é um projeto de Deus, foi Ele quem instituiu a família, o marido, a esposa, os filhos. E eu te convido neste momento a pensar sobre a sua família. Estamos vivendo há mais de um ano enfrentando aí a pandemia, onde nós vemos familiares adoecerem, onde nós perdemos familiares, perdemos amores. E eu te convido a colocar a sua família nas garras da graça de Deus. Seja ricamente abençoado, tenha um excelente dia, uma excelente semana, um excelente fim de mês e receba essa palavra que vem do Senhor para a sua vida. Graça e paz. Meu nome é Alessandro Capelari, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada e quero compartilhar com você hoje uma passagem da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o tema Minha Família nas Garras da Graça de Deus. Para isso, quero convidar você a acompanhar a leitura do texto bíblico do livro de Gênesis, no capítulo 1, os versos 27 e 28, que nos diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Quero fazer uma pergunta para você, antes de nós começarmos a estudar esse texto mais a fundo. A sua família vai bem? Essa é uma pergunta corriqueira, que pode ter respostas das mais variáveis dentro do contexto que o nosso século apresenta. Por exemplo, de qual conceito de família nós estamos falando? Nós estamos falando de uma família tradicional, de uma família homoafetiva, poliafetiva, individualizada, de produção independente. A partir de qual pressuposto nós avaliamos se a nossa família vai bem ou não? De um pressuposto cristão, de um pressuposto ateu, de um pressuposto islâmico, ideologizado, modernista ou pós-modernista. Para nós avaliarmos se de fato a família vai bem ou não, é necessário que nós tenhamos muito bem claro na nossa mente a fonte de onde a família vem. Quem criou a família? Para que nós consigamos avaliar se ela está bem ou mal, nós precisamos entender o conceito de onde nasceu a família que nós estamos nos propondo a analisar. A questão não é meramente monetária, não é uma questão de status, não é uma questão de saúde, nem tampouco pela harmonia que existe nela. Uma vez que há muitos casos em que as pessoas se acomodam e se sentem bem até mesmo dentro dos seus próprios pecados. Porque a família, ela não existe por si mesma ou em si mesma. Há alguém que a criou. Assim, só temos uma forma de dizer se a família vai bem ou não, de fato. É observando-a pelo prisma do seu próprio Criador, daquele que a fez. Então, hoje, eu quero propor para você uma análise de uma perspectiva se a nossa família vai bem ou não, a partir dos padrões bíblicos criacionais. E é por isso que eu denominei o tema dessa mensagem como A Minha Família nas Garras da graça de Deus. Em primeiro lugar, para que nós avaliemos se a nossa família vai bem ou não, a primeira questão que eu quero tratar com vocês é que um bom relacionamento familiar deriva de um bom relacionamento que nós tenhamos para com Deus. Para que a nossa família ande na harmonia criada por Deus, nós precisamos avaliar como que Deus a criou. No versículo 27 que nós lemos diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tudo em nossa vida é derivado do nosso relacionamento com Deus. É a nossa compreensão de quem Deus é e o nosso nível de relacionamento e compromisso com Ele que determina a forma como nós agimos em todas as áreas das nossas vidas. Nós só conseguiremos criar uma boa família, biblicamente equilibrada, regida e guiada, se nos submetermos à graça de Deus em Cristo Jesus. Se nós analisarmos essa família pela ótica do Criador. É somente em Cristo que nós conseguiremos cumprir os nossos papéis em relação harmoniosa entre a nossa espiritualidade e a nossa prática. É somente com a graça de Cristo que podemos conseguir ser cônjuges, filhos,
paz de acordo com o que Deus tem para a família. Então, em primeiro lugar, é importante que nós entendamos que esse relacionamento com Deus nos colocará em submissão à sua vontade. Então, aqui até fechando um pouco mais o meu foco, se a nossa ideia for de uma família cristã, de uma família guiada por princípios cristãos, nós vamos logo de início entender que para que haja um bom relacionamento entre nós, nós vamos compreender que Deus foi o criador da família. Então a família não pode se autogovernar, se autodenominar ou se autoconstruir pela imagem que ela mesma queira de si. Não foi o homem quem inventou a família, não foi a sociedade quem inventou a família. Foi Deus, no ato da criação, no 6º dia da sua criação, que inventou a família. Ele fez homem e fez mulher e os colocou para governar no jardim. Daí, para que nós tenhamos essa harmonia, vem a segunda questão que nós iremos analisar. Qual é? Como nós vamos desenvolver o nosso papel dentro da família. Então, para que a nossa família possa ir bem, cada um de nós precisa cumprir o nosso papel. A questão não é uma questão de status quo, a questão é de organização familiar. Eu quero falar com você que é esposo. Então, a Bíblia estabeleceu qual deve ser o papel do esposo. A Bíblia ainda instrui o marido que ame a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a sua igreja, sendo capaz de dar a própria vida para a igreja. Então, para minha família ir bem, se eu sou o esposo, eu preciso olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe qual que deve ser o nosso padrão? Nosso padrão não deve ser o meu amigo que também é esposo, ou o esposo que é rico, ou aquele esposo que é meu patrão, ou aquele outra pessoa que também é esposo, ou aquele que é bom demais, ou aquele que é ruim demais. O padrão é Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos estar dispostos a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele entregou a sua vida pela igreja. Jay Adams, em um livro sobre casamento, diz que todo homem deveria estar disposto a morrer pela sua esposa. Então, esse é o padrão para o marido. Com respeito às esposas, então, qual é o padrão que Deus estabeleceu para as esposas? Quando o Senhor criou o homem à sua imagem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus colocou Adão em um sono profundo, tirou dele uma costela. Daquela costela ele confeccionou uma mulher, a saber, Eva, e presenteou Adão com Eva. Adão ficou muito feliz com aquele presente de Deus e disse: essa afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Adão se alegrou com aquele presente de Deus, mas Deus colocou a esposa com uma função muito específica para com o seu marido. As esposas, como diz o texto das Escrituras, devem estar em submissão ao marido, assim como Cristo está à igreja. Talvez nos nossos dias esse conceito de submissão ele não caia muito bem no ouvido de muitas irmãs, de muitas mulheres, porque elas imaginam que submissão tem relação com status quo, tem relação com poder, onde um é mais poderoso, um manda e o outro obedece. Não é esse o conceito de submissão das Escrituras. A ideia das Escrituras é a ideia de apoio. O homem é o responsável pelo seu lar. Não importa o que aconteça na casa, ainda que a culpa não seja do homem, a responsabilidade é sempre dele. O que é a esposa? A auxiliadora idônea que Deus fez. O termo ali original que nós lemos de Gênesis capítulo 2, quando Deus fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, a ideia é de uma engrenagem que se encaixa e faz com que todo o mecanismo venha a funcionar. Deus, no seu projeto de governo do mundo, colocando o homem para governar o mundo, e o homem como raça humana, ele fez o homem como o responsável por esse governo e colocou a mulher como aquela peça fundamental que faz com que toda a máquina funcione. É a engrenagem perfeita, com o encaixe perfeita.
quando nós falamos de submissão, nós estamos falando exatamente da mulher cumprir o seu papel de apoio ao marido, na casa, no lar. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre submissão mútua, mas para que você tenha essa ideia. No mesmo texto de Efésios que nós lemos acerca dos homens, também fala sobre as mulheres. Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Novamente nós temos um modelo, Cristo. Cristo é o modelo de submissão. Ele é o cabeça da igreja, mas ele se submete completamente ao Pai. Entende como a nossa relação com Deus é muito importante para que nós tenhamos uma família harmoniosa? Talvez você que está me assistindo agora fale: bom, eu estou livre dessa, pastor. Eu não sou casado, então eu não sou nem marido e nem sou esposa. Mas a Bíblia também tem instrução aos filhos. Perceba que em uma família também nós temos os filhos. E qual é a função dos filhos? A função dos filhos é obediência e honra. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, como filho, você precisa se submeter ao pai, mas de uma maneira diferente. Não é como uma esposa ao esposo. Você deve aos pais honra. Você deve aos pais obediência. Você deve aos pais prestar de contas de onde vai, como vai, o que vai fazer. Hoje nós temos visto filhos querendo ser autônomos morando nas casas dos pais. Não vai dar certo. A autonomia é algo que nos custa. Eu falo que não tem nada que nos prenda mais do que a liberdade. Vou te dar um exemplo. Talvez você que está na casa, ou você já passou por essa experiência, ou você venha passar por essa experiência, aquela ideia: eu quero ser livre, eu não quero ninguém mais mandando em mim, eu quero chegar a hora que eu quero sair a hora que eu quero. Para fazer isso, a gente precisa morar na casa nossa. Para que a gente possa morar na nossa própria casa, nós precisamos nos sustentar. Para que eu me sustente, já 8 horas do meu dia da liberdade já vai embora, porque eu preciso trabalhar para pagar as contas. E se eu estou no emprego e eu quero melhorar, vou precisar estudar. Então, mais 4 horas do meu dia vão embora. Então, da sua grande liberdade, 12 horas já estão comprometidas nesse envolvimento de se fazer livre. E se você trabalhar com afinco e estudar com afinco, o tempo restante você vai querer dormir. Você vai querer descansar, para que você possa novamente trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Perceba como a liberdade, ela não é um ato onde nós nos isentamos de responsabilidade. A verdadeira liberdade é carregada de responsabilidades. E qual é o modelo dos filhos? O modelo, novamente, é Cristo, que nos instrui a ser obedientes. Cristo foi obediente ao Pai em tudo, cumprindo o propósito da salvação. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pastor, bom, já entendi o pai, filho, ou melhor, já entendi os filhos, já entendi o papel de marido e esposa, mas e como nós nos relacionamos com os nossos filhos? A Bíblia também dá orientação sobre isso, para que a nossa família seja harmoniosa, esteja nas garras da graça de Deus. Aos pais, a Bíblia diz o seguinte, Efésios 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. A primeira orientação que a Bíblia dá aos pais é que não provoquem a ira dos seus filhos. A ideia da Bíblia não é que você fique cutucando seu filho para ficar nervoso, não é essa a ideia. A ideia da Bíblia é quando você não é um padrão a ser seguido. Quando você diz para o seu filho assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faz porque eu estou mandando, ainda que eu faça errado. Faça porque eu sou o líder aqui, eu sou o que governa aqui, eu sou o chefe desse lugar. Você faz com que seu filho fique irado. Ele não vai ter prazer em aprender, não vai ter prazer em se submeter a você, não vai ter prazer em honrar. O modelo perfeito de paternidade, mais uma vez, vai para Cristo Jesus, que nos instrui o amor com a palavra firme e fiel. Então nós, como pais, também precisamos seguir um padrão das Escrituras. Só para a gente recapitular rapidamente, perceba, se a nossa família
Se nós queremos que a família esteja nas garras da graça, em primeiro lugar, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus, entendendo que Deus criou a família, que Ele estabeleceu os padrões para a família. Em segundo lugar, nós precisamos compreender os nossos papéis criados por Deus e como nós vamos desenvolver esses papéis no ambiente familiar. E em terceiro e último lugar, lembra que eu falei que nós iríamos falar sobre uma submissão mútua? Aqui nós precisamos entender que cada um dos nossos papéis precisam ser desenvolvidos para a glória de Deus e o bem do nosso lar. De maneira que cada um faça aquilo que tem que fazer, estabelecido por Deus. O marido ame a sua esposa submeta-se ao marido, os filhos honrem aos pais e os pais não provoquem ira nos filhos, fazendo tudo isso como um serviço de amor ao outro. Olha o que diz Efésios 5, versículo 21. Diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito se fala da sujeição feminina, já falamos um pouco antes. De fato, é um projeto de Deus para que cada um cumpra o seu papel, de forma que os dois cresçam juntos rumo a Cristo Jesus. A sujeição feminina tem relação com o seu papel dentro do lar, com o ser auxiliadora e estar disposta até mesmo a abrir mão de suas realizações particulares e pessoais em favor do bem do lar, em favor do bem do casamento. A mulher é o apoio do lar, é o esteio dos filhos, é a coroa do marido, é o que a Bíblia nos diz. Paulo apresenta aqui um conceito interessante, do qual nós temos muita familiaridade, que é a questão da submissão. Mas quando ele fala de submissão no âmbito maior, ele fala sujeitai-vos uns aos outros, aqui nós vamos ter uma rejeição masculina. Se o princípio, quando nós falamos de submissão, no primeiro momento as mulheres arrepiam, dão um passo para trás, ainda mais nos dias de feminismo, quando nós falamos em sujeição mútua, parece que é os homens que dão 2, 3 passos para trás. Como assim, pastor? O que seria essa sujeição masculina? À luz das Escrituras, a sujeição masculina se dá ao modelo de Cristo na sua encarnação. Jesus veio ao nosso mundo, entrou na nossa realidade, experimentou das nossas dores, das nossas tentações, levou sobre si os nossos pecados, nos redimiu em amor e Ele nos mostra qual deve ser o papel do homem em se submeter dentro do seu lar. Peraí, pastor, mas se eu me submeter, vão pensar que eu sou fraco. De maneira alguma. A submissão é colocar toda a sua força, colocar todo o seu poder de proteção, toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua capacidade de liderar a serviço do seu lar. É amar a sua esposa de forma que você esteja disposto a edificá-la, estar disposto a colocar-se no lugar dela, a sentir as suas dores, a entender os seus dilemas, a ter empatia e entender que a esposa é um presente de Deus para a sua vida. Isso é fundamental. Descer ao nível dos filhos. Marido, pai, quantas vezes nós temos problemas familiares porque não descemos ao nível dos nossos filhos, de forma a buscar entendê-los, para ensiná-los em toda a verdade. Fala a verdade. Quando a gente tinha a idade dos nossos filhos, nós tínhamos os nossos dilemas, nós tínhamos as nossas dificuldades. Quando nós falamos de submissão mútua, nós falamos de pais que estejam interessados nos problemas dos seus filhos, que estejam interessados em ouvi-los, que estejam interessados até mesmo em discipliná-los biblicamente, para que vivam do modo digno do Evangelho. No que se refere à sujeição, os filhos estão aqui na cadeia inicial, tendo como direitos o cuidado e o amor, os deveres como obediência e honra, como nós já vimos. Quando eles se tornarem adultos, caso se sustentem e mantenham a sua vida, sua própria casa, casados ou não, a obediência é trocada pelo conselho. Então, pastor, até quando eu tenho que obedecer meus pais? Obedecê-los enquanto você de fato depender deles para qualquer coisa. Mas até quando eu tenho que honrá-los? Por toda a vida. A honra é contínua. Vai chegar um momento em que as palavras dos seus pais se tornarão conselhos, não mais obrigatoriedade de obediência, mas a honra é para sempre. E como é que eu faço isso? Para a glória de Cristo, para abençoar também a vida dos meus pais. Para que nós possamos concluir, foi Deus quem criou a nossa família.
Se você está me assistindo e tem uma família, e é provável que você tenha, e você vai exercer um papel nessa família, você que está me assistindo ou é esposo, ou é esposa, ou é pai, ou é filho de alguém. Foi Deus quem criou essa estrutura. Foi Deus quem criou homem, mulher, fê-los fecundos, uniu-os e permitiu que eles criassem a família, para que nós mantenhamos essa família debaixo da graça de Cristo. É preciso que nós estejamos dispostos a ouvir a palavra de Deus e a cumprir os nossos papéis. Eu quero, a seguir, dar alguns conselhos, sugerir algumas ações práticas para conduzirmos as nossas famílias nas garras da graça de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira dica para a gente terminar é avalie se você está cumprindo o seu papel dentro do seu lar. Esposo, esposa, filhos, pais. Você tem dúvidas sobre qual é o seu papel? Ouça de novo essa mensagem. Vai lá na parte que nós falamos sobre específico, sobre esposo, sobre esposa, sobre filhos, sobre pais. Veja, você está cumprindo o seu papel à luz de Cristo? Pastor, eu não estou conseguindo fazer isso, como é que eu faço? Precisa de ajuda? Procure ajuda. Eu me coloco à disposição. Tenho certeza que também o pessoal aqui da Unimed tem vários canais que possam te ajudar. Você pode entrar em contato com eles, eles vão indicar alguém que possa ajudá-lo. Segunda dica, prática. Paute a sua vida naquilo que as Escrituras dizem. Veja o que Deus tem a dizer sobre o seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento dentro do lar. Em primeiro lugar, a nossa relação com o outro deve ser derivada da nossa relação com Deus. Você quer uma família nas garras da graça de Deus, no padrão de Deus, reveja o seu relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, reestabeleça novos padrões de relacionamento dentro da sua casa. E por fim, se porventura você perceber que em algumas dessas áreas você tem falhado, que você tem se distanciado desses padrões estabelecidos pela própria Escritura, se arrependa. Caso você não esteja no centro da vontade de Deus, se arrependa. Cristo tem graça suficiente para todo pecador arrependido. Não importa como a nossa família está hoje, Cristo tem solução para torná-la ainda melhor. Se ela está boa, Ele tem como melhorá-la. Se ela está um caos, Ele tem como abençoá-la e transformá-la por completo. O meu desejo é que a sua família esteja diariamente nas garras da graça de Deus. Em Cristo Jesus. Amém.